Irmãos, boa noite. Eu quero desafiar você a abrir a sua escritura, a palavra de Deus em Isaías 65. Já está aí no painel. Nós temos trabalhado também no Antigo Testamento e no último culto que eu ministrei, nós estudamos todo o capítulo 64, de 1 a 12, e hoje nós vamos continuar capítulo 65, de 1 a 5. Todos acharam? Isaías 65, de 1 a 5. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: Fui buscado dos que não perguntavam por mim, e fui achado daqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome. E eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde que não, ou melhor, que anda por caminhos que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos, seu próprio coração. Verso 3: Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passam as noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Povo que diz, fica onde estás, não te chegue a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumo de fogo que arde o dia todo. Quero convidar você a orar. Quero chamar o Mateus para vir aqui. Senhor Deus, Pai, eu agradeço por mais um dia que o Senhor tem nos dado, Pai. Peço que o Senhor possa estar abençoando mais um culto, a pregação agora, Pai. Que o Senhor possa estar nos encaminhando a entender. Agradeço por mais um dia de vida que o Senhor nos permitiu. Peço que o Senhor possa estar cuidando de cada um aqui, cada um que não conseguiu vir. O Senhor sabe o motivo, Pai. Agradeço pelas coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que o Senhor sabe o que faz e a gente tem que entender isso, Pai. É em Teu nome que eu oro e Te agradeço, Senhor. Amém. Muito bem. Temos aqui a continuação de Isaías 64 e agora o capítulo 65. Nós que conhecemos um pouquinho o livro e a parte do contexto, a parte histórica também, nós sabemos que Deus então levantou esse profeta chamado Isaías e deu a ele a missão de pregar a mensagem do Evangelho para que o povo de Israel fosse tratado, disciplinado. E assim então Isaías assume essa responsabilidade durante mais de 40 anos. Quanto mais ele prega a palavra de Deus, mais o coração do povo fica endurecido. E isso faz pensar, como tanto nesse culto ou tantos outros que nós vamos participar, de que todas as vezes que nós ouvirmos a palavra de Deus, a nossa vida nunca mais será a mesma. Ou nós teremos um coração restaurado, um coração reto, uma vida santificada, uma vida edificada, ou o nosso coração vai continuar mais rebelde, mais duro e mais longe de Deus. Qual será a sua decisão após o sermão? Qual será a nossa ação diante da mão do
do Senhor. A questão é que o povo, no capítulo 64, viu toda a sua nação sendo despedaçada, destruída, a cidade. E eles estão clamando e Deus não está respondendo. Inclusive o último versículo do capítulo 64, que é o verso 12, termina assim: ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? O povo está dizendo, fazendo uma pergunta para Deus: até quando o Senhor vai se calar e não vai responder? Só que o texto que nós lemos, os 5 versículos, Deus agora responde. Então nessa noite Deus vai responder para Israel. Temos visto aí a nação em guerra, mas o Israel de Deus hoje somos nós. Amém? Nós somos a igreja de Deus. E com certeza Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Porque o nosso coração, ele é terrível, como diz a palavra de Deus, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Dentro de mim há um grande lobo que quer me tragar, me devorar e me levar a fazer coisas terríveis, imundas, sujas. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra o meu irmão, não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades do ar. E se eu e você abaixarmos as guardas, não orarmos, não jejuarmos, não congregarmos, não confessarmos pecado, não louvarmos a Deus, não termos uma vida de arrependimento, uma vida de edificação, de santidade, se afastarmos de Deus, esse lobo, esse pecado, essa doença vai nos levar a fazer coisas piores do que um ímpio, do que um incrédulo, do que um sanguinário, e seja qual nome nós poderíamos dar. E diante disso, nós temos aí o desafio de falarmos nessa noite sobre 3 marcas da apostasia. A apostasia nada mais é do que se afastar da verdade, se afastar de Deus, andar longe, confiando em nosso próprio coração, como o texto fala, em seus próprios entendimentos, pensamentos e emoções. E nós chegamos a ler esse texto, já nos assusta esse texto, e você e eu podemos perguntar: puxa vida, por que o pastor está tratando assuntos como esse? Porque nós temos visto e aprendido esse ano de que Deus, pela sua graça majestosa, maravilhosa, Ele sempre se inclina ao pecador. Ele sempre se prostra e estende a mão para resgatar. No nosso último sermão nós vimos que Deus é expert em sujar as mãos de lama. Ele sujou a sua mão na lama do tremedal de lama do pecado e nos resgatou. E na cruz Ele se lambuzou inteiro com os nossos pecados para nos resgatar. E diante de um Deus que se humilha, cabe aos seus filhos a humildade também. Amém? Os israelitas tinham essa prática de adoração pagã, um coração em rebelião ante a correção do Deus vivo. Deus vem trazendo o povo e o povo vai se desviando. E essa transmissão do autor, no qual aqui é Isaías, era para deixar as pessoas mais sensíveis. Como nós vimos no capítulo 4, nós encontramos 4 grupos de pessoas. Um grupinho pequeno que obedecia, um grupo maior que não obedecia. Estar mais sensível à palavra de Deus, mais aberto o nosso coração. Com certeza o povo vem sentindo mais dores e tem vivido com mais rebeldia contra Deus.
diante das suas ordens, diante das suas palavras. Com certeza no final do sermão, eu e você vamos sair com que tipo de coração? Mais motivado ao arrependimento, a uma vida de dignidade, de santidade, viver em novidade de vida, com temor e obediência bíblica, ou com um coração mais amargurado, mais duro, sem zelo, sem transformação de caráter e de vida. Assim é qualquer porção da Escritura que nós formos meditar. Qual será a nossa conduta, a nossa linguagem? O nosso coração vai bater mais forte? Terá apreço à palavra ou desprezo à palavra? Com certeza eu vou postar no Facebook, o Sidão vai postar no YouTube, 3 marcas da apostasia, não terá ibope nenhum. Mas se fosse postar 3 marcas do sucesso, ia bombar. Mas nós sabemos que temos que nos avaliar constantemente para que o sucesso de Deus em nós seja feito. Porque a palavra de Deus, nós sabemos, vamos falar juntos? A palavra de Deus nunca volta vazia. Ou a palavra de Deus, ela quebra e transforma o coração, ou como foi por mais de 40 anos, Isaías pregando, para que a palavra de Deus tratasse com a justiça de Deus, a disciplina de Deus, no povo de Deus. Assim também é conosco. A palavra de Deus, ela pode quebrar o meu coração endurecido, na qual Deus deixou assim. Mas não é isso que Deus quer. Para que o povo de Deus possa entender nessa noite e não ficar mais cego, mais surdo, mais imundo, mais longe, mais desgarrado, mais insensível ainda. Se eu fizer uma pergunta aqui, quem quer praticar abominações? Creio que ninguém vai levantar a mão. Mas quando nós rejeitamos a verdade, ao Deus da verdade, a palavra dele, nós estamos brincando com Deus, brincando com fogo. A Bíblia diz que ele é fogo consumidor. Tenho visto pessoas, amigos, parentes, próximos, que estão entrando nesse caminho largo, fácil, que vai direto à perdição. Também tenho visto aqueles que estão trilhando num caminho estreito, difícil, perigoso, mas é o caminho da cruz. A Bíblia nos conhece, Deus nos conhece. E Ele então faz esse alerta nessa noite e constantemente: não se afaste de mim. Não se afaste de mim. Por viver afastado de Deus, o povo de Deus sofre. Eu quero que você continue aí, aonde você está, em Isaías 65. Mas abra em Isaías capítulo 6. Abre lá em Isaías capítulo 6. Eu vou esperar aqui você folhear a sua Bíblia. Vamos falar juntos? Enquanto você está procurando aí Isaías capítulo 6, só que eu quero que você preste atenção no que você vai dizer. Se eu me afastar de Deus, resposta: eu não vou me conhecer mais. Eu não vou me conhecer mais. Deu para entender?
Se eu me afastar de Deus, logo já não vou mais me conhecer. Isaías capítulo 6, verso 9 em diante diz assim: vai e dize a este povo, Deus está falando para Isaías: ouvi, ouvi, e não entendais. Vai ouvir a palavra de Deus, mas não vai entender. Vede, vede, mas não percebeis. Não vai ver nem o perigo. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os seus ouvidos. Fecha-lhes os olhos, para que não venha a ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Já imaginou viver uma vida assim? De não conseguir ouvir Deus, de não conseguir enxergar Deus, de viver longe, de não ter um coração convertido, quebrantado. Verso 11: então disse eu: até quando, Senhor? Até quando eu vou ficar pregando 1 ano, 40 anos? E vai ser assim? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Verso 12 e 13: e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar, a 10ª parte dela tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. O Senhor está dizendo que vai destruir e vai acabar com o povo dele, disciplinar o povo dele. Nós acabamos de ler o capítulo 65, o finalzinho, o verso 5 fala que eu sinto o cheiro do meu povo como fumaça nas narinas, me incomoda, arde. O verso 4 fala da ação desse povo, vivendo longe, com os sacrifícios, com vida na escuridão. Mas o que nos chama a atenção no verso 5, quem aqui já sentiu cheiro de fumaça? Chegou na fumaça assim, arde as narinas. É insuportável. Verso 3, esse povo me irrita continuamente e abertamente. Já imaginou Deus falando isso de você e de mim? Irmãos, é verdade ou não é? Nós que temos filhos, ou talvez sobrinhos, que nós tratamos como filhos, ou talvez alguma criança que você cuida, e de repente aquela criança vem desesperada e fala: papai, mamãe, socorro! Qual é o papel do pai, da mãe, do tio, do avô, seja quem for? Você larga tudo que você está fazendo e tropeça e vai para resgatar. Agora a ação de Deus aqui é que esse povo está clamando: papai, meu Deus. E Deus simplesmente vai virar as costas e vai dizer: olha, eu tratei vocês, eu cuidei de vocês, agora eu estou ocupado em cuidar de outros que nem me chamam. Ele começa o verso 5 dizendo: eu fui buscado dos que não perguntavam de mim. Sabe o camarada que está lá na droga, que está ali perdido, que está lá no beco, na escuridão? Eu vou alcançar e vou cuidar desses. Eu fui achado daqueles que não me buscavam. Há um povo que não se chamava do meu nome. E eu disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. E o povo, desesperado. E Deus dizendo para outros povos: eis-me aqui. Pelo pecado e
de Abraão e Sara, Deus falou: eu vou te dar um filho da promessa para vocês. Não esperaram em Deus. Estamos velhos, mais de 100 anos. E a Sara permitiu que Abraão se deitasse com Agar, com a serva, e veio Ismael. E Deus prometeu e cumpriu, e mandou Isaque. Sara, depois de velha, ficou grávida. E por causa dessa desobediência, palestino e judeu até hoje, vimos essa semana, Israel está em guerra, clamando. Quantos judeus têm se convertido com isso? O nosso pecado, ele tem consequências. Nós podemos escolher o pecado, mas nós não podemos escolher as consequências. Elas virão. Ou eu me torno um homem perverso, mau, longe de Deus, ou eu me torno um homem de bênção, firme, reto, sério e útil para Deus. Deus é radical. A sua palavra é radical. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou é quente, ou é frio. Se for morno, eu vomito de você. Essa obediência nos leva a uma seriedade, porque Deus não é maleável, Deus não é flexível. E a primeira marca da apostasia que nós já lemos está aí, um mergulho nas abominações. Por quê? Porque Deus para de falar. Deus ainda fala com você hoje? Você consegue ouvir Deus? E se você consegue ouvir Deus, a resposta é, para saber se nós estamos ouvindo, a resposta é se nós temos acatado, obedecido. Se nós não estamos obedecendo, nós não estamos ouvindo Deus. Isaías fala aqui, como em outras passagens, que era para o povo gentil que ele vai dar a atenção. Para qualquer outro tipo de gente, menos para o povo de Israel. Deus se tornou presente. Deus é a favor de outros povos. Deus endurece o coração da nação. A minha graça agora é para outros e não mais para você. Eu quero convidar você também a continuar em Isaías 65 e ir para Romanos 10. Olha o paralelismo que a gente faz indo para o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, capítulo 10. O apóstolo Paulo vai citar o mesmo versículo aqui. Romanos, capítulo 10, versículo 20. Isaías 10, verso 20, diz assim. Olha como o apóstolo Paulo coloca em suas palavras. E Isaías, ele faz referência ao Antigo Testamento, a Isaías, a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. É verdade que a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele veio para o seu povo, para os judeus. Mas os judeus o rejeitaram. E logo ele veio para os gentios, que é você que está olhando para mim, qualquer tipo de gente. Graças a Deus por isso. Mas como nós falamos, nós hoje somos o Israel de Deus, e se nós não ouvirmos a Deus, Ele vai nos disciplinar e vai
derramar a sua graça a outras pessoas. E o versículo que nós lemos em Romanos 10, 20, está falando para o povo gentil. Agora olha só o verso 21. Romanos 10, 21 diz: quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Você consegue perceber essa humildade de Deus? Não de uma forma direta, mas de uma forma indireta, Ele dizendo: olha, eu me prostrei, eu me curvei, eu estendi a minha mão, eu disse: eis-me aqui, mas você virou as costas para mim, e agora eu viro as costas para você também. Você endureceu seu coração, agora eu endureci o meu coração e o seu coração, e só eu posso despedaçá-lo, restaurá-lo, transformá-lo. Por isso eu não posso afastar-se de Deus. Por isso você não pode se afastar de Deus. Ou eu ouço a Deus e obedeço, ou eu não ouço e desobedeço. Faça uma análise, assim como eu vou fazer. Quantos anos você e eu estamos ouvindo Deus? Quantos anos nós estamos obedecendo a Deus? Deus um dia vai parar de falar? O fim está próximo. Nós vimos aí 1 ano, 2 anos, igrejas fechadas. E quando Deus não falar mais comigo e com você, sabe o que virá? Ai de mim. Ai de você, ai de nós. Não brinque com a voz de Deus. As pessoas estão dizendo que Deus não fala mais. Estão escolhendo fazer o seguinte nos cultos: eu tive uma revelação, porque eu tive um sonho, porque vai acontecer isso com você, e nem leem a Bíblia. Deus está falando com você hoje. Ele vai falar com você no final do culto, você pode ter certeza, se não falou ainda. Deus ama, mas Ele é justo juiz. Ele é favorável, desde que nós nos voltemos a Ele. A segunda marca da apostasia está aí. É o versículo número 2. Ouve somente o seu coração. Quando o homem deixa de ouvir Deus, só resta agora ouvir o seu próprio tum-tum, tum-tum, tum-tum. O seu próprio coração. Agora há pouco mesmo na introdução nós falamos que o coração é terrível. E quando o homem ouve o seu próprio coração, número 2, Mateus, onde nós estávamos, pode colocar. O 2, volta. É porque ele é orgulhoso. É gostoso ouvir o nosso coração, porque ele é orgulhoso. Eu sou melhor do que você. Olha só o que você fez. Olha, eu faço isso, você não faz. E assim é quando nós ouvimos o nosso coração. Nós começamos a julgar. E eu não estou falando aqui de você talvez falar: olha, eu não estou cometendo esse pecado. Mas eu estou pensando aqui até no âmbito cristão.
Hoje eu tive a oportunidade de participar da conferência missionária na Palavra da Vida, lá no seminário, foi lá no núcleo. Depois pude estar conversando com alguns mentores, professores. E como foi bom. Semana passada fui no acampamento Palavra da Vida e essa semana estive ali no seminário, participando da conferência. Como Deus falou ao meu coração. Nós precisamos ouvir Deus. Irmãos, se nós não ouvirmos Deus e não nos robustecermos, não nos fortalecermos, o papel do crente, sabe onde é o lugar dele? É lá no meio do povo perdido. Jesus comia com os pecadores. Ele ia, abraçava a prostituta e conversava com ela e dizia: vai, não peques mais. Se eu e você ficarmos aqui dentro sentado nesse banco duro e não fizermos nada a semana inteira, nós não estamos ouvindo Deus. E isso é pecado. O crente, o discípulo, ele precisa evangelizar. Vós sois meus discípulos se fizeram o que eu mando. É simples. Qual foi a última pessoa que você discipulou, que você aconselha, que você gasta noite, dia, que você se preocupa, gente? A igreja vai estar mais vazia. Ah, pastor, eu estou lá trabalhando numa favela e faz 20 anos e só teve uma conversão. E pessoas perdidas de um. Teve mais de 100 que inundaram aquela favela e estão pregando trevas e pessoas estão se perdendo e morrendo no pecado. Mas teve um. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Ainda bem que um dia alguém gastou o joelho por você. Gaste o joelho por alguém, assim como por você foi gasto também. Porque se nós não ouvirmos Deus, nós vamos começar a ouvir o nosso coração. Eu sou melhor que você porque eu evangelizo. Eu sou melhor que você porque eu canto no louvor, porque eu fecho a janela da igreja, porque eu entrego o folheto no semáforo e por aí vai. Nós não estamos ouvindo Deus com isso. O ouvir Deus é servir. E quem serve faz com alegria e espontaneamente. Ele não fica falando assim: mas eu estou fazendo e fulano não está. Ele não faz barganha com Deus. Deus, eu estou fazendo, mas o que eu vou receber em troca? Não, ele simplesmente serve. Jesus disse em Mateus 20, 28, eu vim para servir e não para ser servido, e dar a minha vida em resgate de muitos. E ele veio na favela. E ele se misturou na favela. Ele saiu do banco, do trono celestial, e veio aqui. Se curvou, sangrou, e ele pede para nós um preço que nós temos que pagar. É obediência. Como que a gente quer salvar o mundo? Como que a gente quer salvar a nossa família? Se nós não conseguimos, junto com Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, destruir o lobo que está em nós, nós não conseguimos travar e parar ele. Nós precisamos da misericórdia de Deus, nós precisamos ouvir cada vez mais Deus. Na conversão de Agostinho, ele disse: o Senhor inundou o meu coração. Eu quero bebê-lo, eu quero ouvi-lo cada vez mais. O Senhor rompeu o silêncio da minha surdez. O Senhor rompeu a cegueira dos meus olhos. E agora eu não vivo mais sem a sua voz.
O nosso coração, quando nós começamos a ouvir ele grita. Esse coração, ele esperneia. E quando ele quer uma coisa, ele quer aquilo, e ele se irrita. E o nosso coração começa a nos convidar, porque o nosso coração tem perna, o nosso coração tem braços, ele tem olhos, ele tem tudo isso. O versículo 2 do capítulo 65. Estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios corações, os seus próprios pensamentos. Está vendo? Nós começamos a ouvir a nós mesmos. E vamos nos inflamando. O ser humano, ele se corrompe sozinho. Se Deus me der saúde, eu vou usar bem a minha saúde. Mentira, não vai usar não. Ele vai aproveitar, vai querer dormir mais tarde, vai comer coisa gordurosa e por aí vai. Se Deus me der mais dinheiro, eu vou ser um bom mordomo, vou administrar o dinheiro. Vai nada, vai gastar dinheiro com coisas que não deve. Se Deus me der uma família bonita, maravilhosa, Ele vai abandonar essa família e vai procurar outra família. Ser humano é terrível. Nós temos a inclinação para o mal. Nós temos estudado a palavra de Deus no curso de batismo, inclusive quarta-feira temos aula. Amém, grupo? Aí. Sobre a depravação total do homem. Nós somos calvinistas. E nós temos que lembrar que Deus um dia nos salvou pela sua graça. Nós não descobrimos a verdade nos descobriu que é Deus. Nós não buscamos a verdade, mas a verdade nos buscou. Irmão, se eu vivesse para mim mesmo, não preciso contar o resto da história para vocês. O nosso maior inimigo está dentro de nós. Imagine se todos os casais da igreja fazerem as suas próprias vontades. O número de divórcios seria total. O número de divórcio no meio evangélico iguala ao mundo lá fora. Lares destruídos. Deus tem nos ajudado e tem nos guardado para essa correção, para não ouvir o nosso coração e termos vidas abomináveis. Amém? O diabo, a carne e o mundo faz apelações constantemente aos nossos corações. Porque Satanás sabe que tem um monstro dentro de nós, que está uivando a nossa natureza pecaminosa. As pessoas estão pregando: tenha uma vida livre na sua expressão da sexualidade à vontade na imoralidade. Nossa, que discurso bonito. Livre expressão da sua sexualidade e vontade na imoralidade. O mundo prega, a carne prega, Satanás prega: viva a sua saúde reprodutiva. Não viva reprimido e oprimido. Seja livre. Com certeza o Senhor já nos libertou do império das trevas. E essa liberdade que nós temos em Cristo não nos leva à libertinagem, mas sim a uma liberdade bíblica, moral, ética.
A apologia do mundo vai defender essa falta de ética, de não ouvir Deus, de andar longe de Deus e ouvir um coração orgulhoso que caminha para o caos infernal. E eu quero caminhar para o fim do sermão, lendo o versículo 3, 4, 5, mais uma vez. E o desafio aqui é ouvir Deus, porque a terceira marca da apostasia está aí. Busca constante de outras experiências religiosas. Já que eu não ouço mais Deus e ouço o meu coração, já que a minha parte espiritual eu não tenho, eu vou buscar em outras emoções, em ritualismo, em cerimonialismo, em espiritismo. O povo de Israel estava ao ponto de ir em cemitérios, em fazer culto aos demônios, e a história não muda, e hoje continuará sendo assim. Não é suficiente estar domingo sentado no banco. É muito além disso. Se você não está preparado para enfrentar o império das trevas com amor, com evangelismo, com discipulado, com aconselhamento, cada dia mais nós vamos deixar de ouvir Deus e viver no comodismo. No comodismo. Essa busca constante de outras experiências religiosas essa associação a cultos místicos, a religiões vãs e de heresias, a buscas de contatos espirituais, de suprir suas experiências sobrenaturais, de viver buscando demônios, anjos, gnomos, fadas e tantas outras coisas, servindo Satanás e não a Deus, se afastando de Deus, buscando ídolos, substitutos para poder ter seus prazeres espirituais sendo realizados. Esses ídolos podem ser pessoas, podem ser lugares, podem ser imoralidades, fumos, bebidas, drogas. Seguirão caminhos da loucura, da abominação e da morte. Nós conhecemos muito bem a vida de Nabucodonosor, aquele rei, que fez uma estátua grande e ouviu o seu coração e falou: vocês têm que me adorar, adore essa minha estátua. Realmente ele pastou literalmente. Esse monstro que havia dentro dele, o pecado, o fez se tornar um lobo. E ele vivia no mundo, andando de quatro, com unhas gigantes, com pelo no corpo inteiro. Mas quando ele ouviu Deus, que Deus quebrou o seu coração, qual foi a primeira coisa que ele fez? Como Agostinho fez. Como eu e você fizemos lá atrás. Hoje eu ouvi a Deus. E eu preciso continuar ouvindo Deus. Vamos terminar a leitura. Povo que de contínuo se irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, come carnes de porco e tem o seu prato ensopado de carne abominável. Comidas podres, bebidas podres, se tornando cada vez mais imundo e se achando santo. Deus está dizendo: meu nariz está ardendo porque eu não suporto
o pecado do meu povo. Que nós nessa noite não sejamos como fumaça para Deus, mas que sejamos como aroma suave, como perfume de Cristo, amém? Aonde você passa, as pessoas vão perceber que você tem Jesus. A nossa proposição é simples. Quero encerrar com a nossa proposição e quero convidar você a abrir Isaías 50. E Deus continua falando pela sua graça e sua misericórdia, e Ele diz em Isaías 50, versículo 4. Vamos ler junto a nossa proposição, nosso resumo do sermão que está aí. Vamos ler juntos? Vamos lá, está aí no painel. Ouça Deus, não seja rebelde e obedeça. Mais uma vez, ouça Deus, não seja rebelde e obedeça. O texto de Isaías 50, Deus havia dito lá atrás, e é o que Ele nos diz, porque no momento como esse, eu e você temos que ter uma vida de arrependimento. É dizer no final do sermão: Senhor, esse sermão é para mim, eu sou assim, me ajude, me lave, me limpa. Eu quero retomar, eu quero ter uma vida de retidão, uma vida de santidade, de bom perfume de Cristo. E assim diz o Senhor no verso 4, Isaías 50, verso 4, o Senhor Deus me deu língua de discípulo, de erudito, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. É um sermão como esse. E diz o verso 4, amanhã de manhã, quando você acordar, ou agora, quando você despertar, você poderá dizer: Ele me desperta todas as manhãs. O Senhor me acorda. Ele me acorda com as suas palavras. Desperta-me os ouvidos. É no singular, cada ouvido Ele quer que seja dele, para que eu ouça como discípulo, para que eu entenda todo dia o seu comando. E tem gente que diz que Deus não fala, e Ele fala. Verso 5, o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me fechei, não me retraí, eu temi e obedeci. Decore esse versículo. Leia ele todos os dias. E ao acordar amanhã de manhã, o Senhor desperta os meus ouvidos, porque Ele não quer te ouvir. Abre os meus olhos, porque não quero olhar para o Senhor. E quebra o meu coração, para que eu não seja fumaça, mas o bom perfume. Vamos orar. Senhor, que grande verdade nessa noite. Nosso coração treme, se espanta. Assim como foi no passado, continua sendo hoje. Nosso coração é o mesmo. E que possamos, ó Deus, não irritar o Senhor. Que o Senhor não acenda a sua ira sobre nós. Mas, assim como o Senhor disse nessa noite: eis-me aqui. O Senhor estende a sua mão de graça salvadora e misericórdia sobre nós. Que possamos também nos tornarmos humildes e nos prostrarmos diante de Ti. E você que ouviu Deus essa noite, você que entendeu, na medida do possível, eu convido você a se ajoelhar. Senhor, nós clamamos pelo Teu socorro e obrigado porque a Sua graça estende para nós. Nós hoje somos o Teu povo e nós sabemos que precisamos estar fortes para evangelizar as nossas famílias, os nossos inimigos, os nossos vizinhos,
Senhor, que possamos sair da inércia de ficar satisfeito com o culto só de domingo, de ficar só sentado no banco. Que possamos, sei lá, comprar folhetos, postar nas redes sociais somente a Tua verdade. Que possamos viver cuidando daquilo que é mais precioso: ouvir, acatar ao Senhor. Eu oro pedindo a Tua misericórdia, seja para minha irmã, seja para todos aqueles que têm vivido nesses túmulos com os corações gelados longe do Senhor. Que o Senhor nos ajude a não termos uma vida assim. Resgata o nosso coração, resgata a nossa obediência, nos ajude a vivermos longe do mundinho gospel, porque o Senhor Jesus, Ele conseguia viver no meio dos pecadores, e só assim Ele foi luz, e que nós também sejamos essa luz. A começar em mim, quebra meu coração. Vamos cantar? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja o amor, onde há ódio, o perdão, para que o Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, rumo à perfeição. Em nome de Jesus, amém. Seu joelho está doendo? Que possamos calejar cada vez mais, amém?